Sabe a força do conhecimento? Sabe a força da fartura? Oh, que aroxosse! Trabalho de hoje, energia dos caboclos, a energia do conhecimento, energia da fartura, energia da cura. Sejam muito bem-vindos mais uma vez neste chão sagrado, essa casa santa e abençoada para receber vocês. Quem está na casa pela primeira vez? Opa, sejam muito bem-vindos. E na Umbanda pela primeira vez? Ah, maravilha. Como eu sempre digo, eu gosto de saber por quê. São mais pessoas vindo tomar conhecimento do trabalho. São mais pessoas que vão sair daqui falando bem da Umbanda. Afinal de contas, tudo que a gente escuta lá fora está se quebrando, mas eu digo que eu vou embora dessa vida e os preconceitos ainda vão existir. Mas eu não posso deixar de falar sobre isso, porque ainda é muito importante. E agora, aquele momento que a mãe Renata vai fazer o quê? Puxar a orelhinha de vocês. Com muito amor, com muito carinho, com muito cuidado, principalmente hoje dos homens, ok? Que será que vem, né? Gente, o que está acontecendo muito lá fora é a questão da saúde física. Eu vou falar geral agora, mas eu falei dos homens por quê? Porque os homens, eles acham que eles são super-heróis, que eles não têm nada, que nada vai acontecer com eles, que eles não precisam do homem de branco, né? Assim, a gente como mulher, a gente é um pouquinho mais flexível sobre esse assunto. Mas o que eu quero falar para vocês é que, olha como Deus é maravilhoso na nossa vida. Deus trouxe a ciência, Deus trouxe os médicos, né? Os homens de branco da terra, como diz os espíritos, para quê? Para serem instrumentos de cura. Infelizmente, a gente espera as coisas acontecerem, as coisas ficarem, deu ruim, para a gente procurar um médico. Sendo que a medicina, ela é divina. A medicina é uma dádiva de Deus, onde nós, como seres humanos, teríamos que ter mais consciência para usar dessa dádiva e dessa ciência. Então, o que está acontecendo muito? Quando eu trago alguma coisa para vocês, é pela vivência que eu tive essa semana. É sempre assim. Normalmente, quando eu venho dar uma palavra para vocês, o guia, ele solta aqui sobre o assunto que a gente vai falar. E a mãe que desenrola, né? A mãe que vai. E hoje, eu mal adentrei essa porta pela primeira vez e o assunto que já me trouxeram foi falar sobre isso. Sobre conscientizar que a gente precisa do homem de branco da terra, que a gente vai ao médico uma vez no ano para fazer um check-up, para ver se está tudo bem. Ah, mas por quê? Aí vem o SUS. É o SUS. Vou falar para você, meu marido foi muito bem atendido pelo SUS. Eu fiquei internada com meu marido 3 meses no hospital. Eu fiz o quarto dele do meu escritório. Era aqui, ó, esse hospital aqui. Fui muito bem tratada. E ó, que ele não tem idade. Eu falo que é espiritualidade mais uma vez na nossa vida, porque ele não tinha nem idade para ficar com ele. Até o diretor do hospital apareceu lá para ver quem que era que estava fazendo um escritório do quarto. E as enfermeiras chegavam lá e viam uma pipoquinha em cima da cama, num banhinho que eu dava pro meu marido, né? Viam uma ervinha, né? Um benzimento daqui, outro dali, porque era união de forças. Então meu marido precisou dos homens de branco, dos médicos, e a gente também uniu com a força da espiritualidade. Então o caboclo, principalmente o caboclo pena branca, que é o meu caboclo que trabalha com a mãe. Quem que comanda o trabalho de cura, que é todo último domingo do mês?
é o Pena Branca, junto com outro caboclo. E por que se esse trabalho é tão importante, dele trazer a energia dele de cura, é porque os médicos são importantes na nossa vida. Então vamos nos conscientizar antes que dê ruim, antes que fique ruim. Quando eu falo da minha semana, é justamente a quantidade de situações que surgiram para mim durante essa semana, de questões que poderiam ter sido evitadas se tivesse ido ao médico. Parem, gente, de usar o Dr. Google, porque o Dr. Google, quando você está com uma dor de cabeça, ele fala que você está com tumor no cérebro, né? Ele dá uma pesada. Aí a pessoa já fica com aquela energia, com aquele peso, começa a dar um medo de procurar o médico para ver o que está acontecendo. Então, assim, isso é negligência para com a casa que habita o nosso espírito. Vocês estão entendendo que é muito além do que simplesmente ir ao médico? Ainda é dádiva, ainda é divino. A gente precisar sim nos cuidar da morada do nosso espírito, da nossa alma. Primeira coisa, quando eu falo, olha, precisa ir no médico, precisa fazer uns exames. Ó, a situação que me mostra aqui no benzimento é essa. Então, ó, vamos procurar um médico específico para isso aqui. Ah, mas eu não gosto de médico. Quem gosta? Era pra gente gostar, Porque, de novo, olha a perfeição que Deus fez. A medicina entende esse motorzinho aqui, ó, essa máquina, né? Os médicos conseguem identificar onde está o problema nessa máquina, para a gente continue a viver. Eu não quero só sobreviver, a gente precisa viver sem dor, viver sem peso na cabeça de pensamentos. Então a gente precisa viver. Então o trabalho de hoje é um trabalho de cura em todos os sentidos. É a cura física, é a cura emocional, a mental. Porque eu falo que hoje os pensamentos estão muito pesados. Então se a gente tem uma dor, a gente não pensa, eu vou no médico. Não, a gente já pensa logo besteira. Isso é pensamento pesado, né? Ou vai lá no Google, pesquisa, vê o peso que o que você está tendo, porque ele vem por eliminação, né? Só que ele vem trazendo um problema mais grave primeiro, né? Depois ele vem aliviando as coisas. E às vezes é só um estresse, né? Imagina estresse no dia de hoje. Imagina, besteira que eu falei agora, não? Até doeu o ouvido de vocês. Então, que a gente tenha essa consciência de pelo menos, gente, uma vez no ano. E hoje, antigamente era tão difícil pedir exame. Hoje o médico nem olha pra sua cara, não reclama, gente. Ai, que coisa! Importante ele pedir exame. O que vai definir o que você tem são os exames. E os médicos hoje estão mais abertos para isso. Eles não precisam olhar na sua cara. Eles não precisam colocar a mão em você. Por quê? Porque hoje existe uma facilidade de a gente ir lá e fazer os devidos exames. E aí você toma o medicamento certo e as coisas se resolvem, sem peso, sem demora. Lembra que eu falei? Aquilo que a gente foca no negativo, a tendência é crescer. É crescer. Então a gente sabe aqui, entre todos nós, né, que está aqui quase toda semana, né, quem está nos envolvimentos, os filhos, banho de boldo, ótimo, banho de boldo é para saúde física. Vamos fazer um banho de boldo uma vez no mês. Eu não estou falando uma vez todo dia, não. É uma vez no mês. Então quando a gente começa a colocar conscientização dentro da gente, nossos dias passam a ser melhores. Escutam o que eu falo para vocês. Não só ouve, entra por aqui, sai por aqui. Escutam, memorizem as falas da mãe, porque tudo que eu trago aqui, gente, é porque a espiritualidade pediu. E se a espiritualidade pediu, eu tenho certeza. Eu não vou pedir para ninguém levantar a mão, mas eu tenho certeza que eu não estou falando à toa. Eu não estou. Se bobear, eu estou falando para 80% das pessoas que estão sentadinhas aqui na minha frente. Eles sabem a necessidade de cada um de vocês. Eles sabem qual é a palavra que vocês precisam ouvir para que realmente vocês possam fazer a diferença na vida de vocês. Gratidão por estarem aqui nesse friozinho gostoso. Pela primeira vez eu realizei um sonho, está todo mundo sentado. Todos esses anos de trabalho, bom trabalho para todos nós. Sejam sempre muito bem-vindos e vamos dar início ao nosso trabalho. Gratidão.